Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui ao curso de Arduino RF433, eu sou o Gilson no canal Curso Agora. Na videoaula de hoje, a gente vai estar fazendo a codificação do receptor no Arduino Uno, onde eu vou estar explicando esse código aí pra gente, tá? Abram lá o navegador de vocês e digitem esse endereço aqui, ó, https://github.com/gilsondefreitas/curso RF433. Com o navegador aberto, digita lá o código, dá Enter, e aqui nesse primeiro nós temos lá RF433 Uno e Nano. Cliquem ali, vai mudar para essa página. O primeiro era o envia, que a gente já trabalhou, que é a questão do transmissor, né? Vai estar enviando, transmitindo os dados, e agora o recebe. Abrindo essa pasta aqui, clicando em cima dele, vocês podem estar clicando aqui também, né? No recebe hino. Aí tem toda essa codificação aqui. Você pode estar pegando ela ali, copiando, né? Copiando tudo, né? E colando lá no seu Arduino. Aqui com o meu Arduino já aberto, a nossa ideia de desenvolvimento, eu coloquei as mesmas observações aqui referente ao Arduino Uno, que eu já expliquei na aula passada, né? Referente a qual o pino de dados a gente pode estar colocando. Aqui eu vou trabalhar com o pino 12 também, tá pessoal? Então, na hora de receber eu vou colocar 12 ali. Então, a princípio, coloquei o que? Include virtualWire, para incluir, né, puxar todos os dados e recursos dessa biblioteca para dentro desse arquivo, para a gente poder fazer a utilização dos mesmos, ok? Aqui define um tipo de declarar uma constante ou uma variável, né, do tipo constante, que não vai alterar o seu valor dentro do código, como pin RF, e determinei que ele é o pino 12 do nosso Arduino. Lá no código antigo nós tínhamos lá placa mãe, filha 1, filha 2, filha 3, só que aqui na hora de receber, qual placa que vai receber? Então essa aqui é uma das filhas. A mãe, que é a central, vai mandar para primeira para uma placa, para duas placas, para três placas ou mais. Só que na placa filha, a gente tem que identificar, né, qual é ela. Então por isso que eu coloquei aqui a placa mãe, a gente definiu o mesmo código, que é 100.000. Aqui a filha ficou como 103. Eu posso vir aqui, vamos supor que eu vou colocar filha 100.001, ok? E todas eu coloquei tudo como número 1. Beleza. Aqui int LED 10. Lá eu acho que eu coloquei para a primeira placa ficar como se fosse o pino 2. A alteração do código que a gente fez. Então vamos alterar aqui. E aqui a gente criou a mesma estrutura. Novamente a gente está criando aqui um objeto, né? Criando a estrutura de um objeto com o nome da placa mãe, filha, pino, valor, variável e dados. Exatamente igual lá no código de transmissão. Só que aqui a gente define um objeto como se estivesse declarando uma variável, né? A variável LED é do tipo inteiro. Então aqui a variável pacote é do tipo pacote, que é na estrutura do objeto que a gente criou aqui, ok? Só que aqui a gente precisa declarar algumas variáveis de como é que vai vir os dados, porque lá a gente pegou esse pacote aqui e dentro do comando envia rf a gente fez o empacotamento desses dados antes de estar fazendo a transmissão. E o tipo de dados lá era qual? O int 8_t. Então aqui a gente criou uma variável bool. Qual o tamanho? Ela vai ser alterada conforme os tipos de informações que forem recebidos aqui através dessa tipo pacote. Então por isso que a gente foi criado aqui, ó, buff, size of e o tamanho do pacote, ok? E aqui em bufflen vai receber somente o tamanho do pacote. Aqui em void setup, que é quando energiza a placa, né? Ela faz a inicialização uma única vez e a gente declarou lá que o pino LED, que no caso aqui a gente mudou para pino 2, ele vai trabalhar como output. Então, qual que é o modo do pino? Vai ser entrada ou saída? Saída, então, output. A gente declarou serial ponto begin, que é para estar definindo lá a comunicação, né? Para a gente estar visualizando, interagindo com o Arduino. Como é Arduino Uno, a velocidade é 9600. Depois a gente trabalha aqui com VW, que é a abreviação de virtualWire, né? 7 faz a configuração, antes era TX, lá no módulo de transmissão.
Aqui no nosso caso, como é recebimento, então é RX PIN, ok? Qual pino que vai ser o pino de recepção de dados? O pino RF, que a gente declarou ali como 12. Aqui eu tinha colado antes, estava como 5, a gente pode corrigir para 12 aqui, ok? E aqui em Virtual Wire Setup vai definir a quantidade de bits ali, né, por segundo, que seria a velocidade. Pode ir até 4000. A gente definiu lá como 2000, vamos definir aqui como 2000 também, ok? E aqui faz o que? A inicialização. Então primeiro a gente fez a configuração de como quer que ele trabalhe, qual pin e qual velocidade, e aqui starta. Então define a inicialização do módulo receptor de nosso Arduino. E aqui em void loop que ele vai ficar, né, fazendo a leitura, né, de todo o código aqui, enquanto o módulo lá está transmitindo, ele aqui vai ficar procurando para ver se tem alguma coisa. E aí o que a gente faz? Como lá na codificação do transmissor foi empacotado os dados, né, foi decodificado, aqui a gente tem que fazer a decodificação. Então aqui no loop a gente verifica se existe alguma mensagem disponível. Se o transmissor mandou alguma mensagem aqui para essa placa, né, se Virtual Wire Have mensagem, se tem mensagem, faz o que? Estava codificado. Então agora a gente vai ter que decodificar o pacote que foi recebido. É uma forma de proteção ali. Então aqui ele get, né, dá o get message buff. Quem é essa variável buff? A variável que eu defini lá em cima, que é uma matriz, ok? E tem que definir para fazer a conversão aqui para essa posição do buff len. Qual posição? A posição do tamanho do pacote. E aqui que ele faz? Vem copy, ela faz a cópia dos dados do pacote, né, de buff len nesse tamanho, jogando tudo que está aqui para dentro de pacote. Daí a gente pode simplesmente pegar e estar mostrando aqui, ó, serial.print, né? Qual que é a placa mãe? Aí eu printo aqui o pacote, porque ele é uma estrutura, né? Definiu aqui o tipo de objeto e definiu esse tipo para variável pacote, que na verdade é um objeto. Então, imprimiu. Qual que é a placa mãe? Pacote.placa-mãe. Qual que é a placa filha? Pacote.placa-filha. Pino, pacote.pino. Valor, mesma coisa, pacote.valor, pacote.variável, pacote.dados. Então a gente pode criar uma estrutura lá. É importante que aquela estrutura que esteja lá seja exatamente igual essa estrutura que esteja aqui. Daí a gente pode fazer essas funções aqui de recebimento e decodificação e simplesmente está imprimindo os dados aqui. Bom, até aí eu consegui pegar os dados, mas aí o que eu faço? Eu falei para vocês que somente aquela placa-mãe, né, a mãe daquelas placas ali, a principal, é que iria estar mandando código para elas. Na verdade, ela recebe de tudo, mas ela vai tratar aqui, ó. Se a placa-mãe do pacote, né, o pacote é o pacote que foi recebido, lá que veio do transmissor, ele é igual, dois símbolos aqui de igual, se o pacote recebido, né, a placa-mãe dele, foi igual a essa variável mãe, porque quando a gente vem aqui na placa filha, eu declarei que aqui a mãe dessa placa é esse código aqui, ok? Então se a placa-mãe que enviou é a placa-mãe desta placa filha aqui, então está se conversando dentro da, digamos, do mesmo apartamento, um exemplo, entendeu? E criei uma situação aqui, se a placa filha, né, que veio do pacote é igual à placa filha aqui. Por quê? Porque se a placa mãe é a placa central, ó, digamos que você tem uma placa mãe central e tem lá 5 placas filhas, ou 3, por exemplo, como no código ali. Só que a primeira placa filha, digamos que é a luz lá da cozinha. A segunda é a luz da sala. A terceira é a luz, por exemplo, da área de serviço. Entendeu? Então, se a placa-mãe for desse conjunto de placas e a placa-mãe mandou para a filha, que é esta placa aqui, aí ele executa. Ou, né, esse símbolo aqui representa ou, a placa filha for igual o código de todas.
porque daí eu posso apagar todas as luzes de uma única vez, ok? Então é isso que eu estou fazendo como uma forma de consistência aqui, para quando você trabalhar com vários apartamentos, um tipo de placa ele vai até receber, mas não vai executar. Então você pode até apresentar os dados do que foram recebidos aqui, mas só vai executar um pino, que é o digitar write, escrever num pino, ligar ou apagar, se for do mesmo conjunto de placas da placa mãe e também da placa filha, ou desde que seja todo. Daí você me pergunta, mas e se for todas? No outro apartamento também existe todas. Existe, mas aí eu coloquei a condição E, tá? Ela pode ser a placa filha ou todas, desde que seja da mesma placa mãe deste conjunto de placas aqui, ok? Então, o que a gente faz? Você vai tirar o cabo lá do teu Arduino e vai colocar o cabo USB nessa outra placa agora, que é a de recebimento, tá? E daí a gente vai fazer a verificação lá. Vamos supor aqui, ó, tem a porta com 10. Vou lá, deixa eu tirar aqui do meu Arduino. Tirei. E agora eu vou colocar na minha outra placa de Arduino. Às vezes pode ser que mude aqui, ó. Deixa eu ver, porta, tirou, já mudou. Não é mais porta 10, ele identificou com 9, ok? Então vim aqui, fiz a classificação. E vamos ver o que vai estar acontecendo aqui. Eu vou mandar fazer a transferência dos dados. Aí o que ele está fazendo? Está pegando toda essa codificação aqui e mandando para a placa de Arduino. Está dizendo que está carregado, ok? Agora, se eu vier aqui do monitor serial, verifiquem aqui se está 9600, que é a mesma codificação ali, ok? E aqui eu estou com o código aberto, não está recebendo nada. Por quê? Porque eu tirei o cabo de alimentação de dados da placa, lá do transmissor, e coloquei nessa receptora. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar numa fonte externa que eu tenho aqui, depois eu vou filmar mostrando para vocês o que está acontecendo, ok? Pessoal, observem agora que ela está recebendo a codificação. Porque lá no código de transmissão eu pedi para imprimir o que? Enviar o código da placa-mãe. Aí o pacote recebido, o que está fazendo lá? Placa-mãe, aí mostra o nome da placa, que é o código que eu tinha jogado lá. Se a gente observar lá, ó, é o mesmo código que está aqui, ok? Depois placa filha. Lá no transmissor eu coloquei lá para ser a placa, deixa eu deletar aqui, começar novamente, ó. A placa todas, então placa filha 1, filha 2, filha 3 e a todas. E aqui na placa filha 1, ó, joga o pino 2. Aqui na placa 3 está o 4. E aqui em todas eu tinha colocado para 2. Mas lembre que lá na placa 2, ó, estava ligando, na placa 3 estava ligando, todas estava para desligar todos os pinos. Na placa 1 também jogando o valor 1. E aqui, ó, a variável, né, que eu tinha colocado e o tipo de dados. Então, pessoal, está recebendo ali normalmente, aí o que seria, o que eu teria que fazer nessa outra placa? Verificar qual LED que eu quero ligar ou quero desligar. O importante é que o nosso transmissor está enviando dados e que a nossa placa receptora ela está recebendo os dados. Então vai depender agora do que a gente quer estar trabalhando. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, digital write. Em vez de eu ficar testando, é o pino 10, tá, digital write LED, né, pacote, ponto valor. Então eu posso colocar alguma coisa ali. Esse valor seria o que? Seria para ligar ou para desligar. Então, ao invés de eu jogar high ou jogar low, eu posso simplesmente jogar o valor, porque low é a mesma coisa que 0 e high é a mesma coisa que 1, ok? Então ela vai estar desligando aqui, pegando o pino isso aqui, e se quando passar 0 ele vai desligar o pino, ok? Mas é importante que a gente pegue esse pino aqui, como eu estou trabalhando lá com o pino 2, né? Eu defini ele aqui como modo do pino, como saída, tá? Caso contrário, você pode pegar e colocar ele aqui antes, ó. Eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Em vez de jogar pino LED, eu pego esse pino, copio aqui, transformo ele em pino de saída antes de usar e depois eu atribuo o valor, escrevo nele, né? Ou 0 ou 1, ok?
Então pessoal, simples assim. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar, vou dar uma filmada aqui primeiro para como é que está o meu transmissor e o meu receptor. E daí depois eu vou tentar montar alguma coisa na protoboard e fazer aí junto com vocês. Só um instante. Bom pessoal, tá aí as placas, né? Eu tenho aqui o meu módulo transmissor, né? Que é o normal, RF433, né? Vamos ver se dá pra ver ali, tá meio ruim a iluminação, mas tá lá 433, ok? E aqui a antena, que eu falei pra vocês, né? Olha o tamanho dela, 17,3 centímetros, ok? Eu fiz uma pequena solda ali. E ela está sendo alimentada aqui por um cabo, né? P4. Puxei uma extensão ali, depois eu tô com 3 fontes ali, 12 volts, né? Mas observem que aqui nesse módulo transmissor eu peguei lá os 5 volts e o GND. E aqui eu peguei o pino 12, ok? E aqui no receptor eu peguei e fiz a mesma coisa, coloquei uma anteninha lá, né? E peguei lá o pino 5 volts, pino GND, e aqui eu peguei lá o pino 12. Então cada vez que ele pisca ali, pessoal, observem que lá na tela, né, nessa parte aqui ele pisca a cada 1 segundo. Então essa é a montagem do circuito. Então se você não tem uma protoboard, se você não tiver aí o LED, os botões, você consegue pelo menos testar, né? Ó, tá recebendo, não tá, fazer a transferência. Depois você faz a montagem do circuito lá no seu cliente ou para você mesmo e vai estar tudo funcionando. Então mostrei para vocês para mostrar que eu não tô só fazendo gambiarrinha ali na frente, eu estou realmente aqui montando para vocês o código e eu espero que para vocês aprenderem, né, vocês montem a codificação aí, façam aí, né, as ligações corretamente, tá bom? Então pessoal, ficamos por aqui, depois a gente vai montar alguma coisa aí na protoboard para poder estar ligando e eu vou ver se eu faço o seguinte, eu vou pegar agora um Arduino Nano e colocar ele como transmissor e eu vou pegar 3 placas de Arduino Uno e eu vou fazer eles receberem os dados ali para a gente fazer o teste, ok? Até mais, tchau, tchau.